Olá pessoal, eu sou Marcelo Shoa, sou advogado no Ceará e venho aqui muito brevemente comentar com vocês sobre esse livro que eu tive acesso ontem, Como o Racismo Criou o Brasil, do Gessé Souza, publicado pela Estação Brasil, um livro que foi adquirido na livraria Ernesto Rosa, da professora Adelaide Gonçalves, da Wanda Souza. Vou falar muito brevemente porque não li o livro. Aí vocês vão perguntar como é que eu tenho a cara de pau de falar, comentar sobre um livro sem ter lido o livro. Bom, eu não tive tempo de ler o livro, mas eu li a introdução do livro, eu li a conclusão do livro, eu entendi a lógica do livro e me empolguei com o tema, porque o Gessé, que é esse intelectual extraordinário que o Brasil todo conhece, porque já tem uma obra em que ele questiona a formação das classes, né, das diferentes classes discriminatórias no Brasil, através de uma longa obra, A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho, Subcidadania Brasileira, A Tolice da Inteligência Brasileira. Ele tem um livro que ele fala da ralé, né? Recentemente, um livro sobre as razões imperialistas que impedem o Brasil se desenvolver na guerra contra o Brasil, tal, a radiografia do golpe, né? Um livro preciso, enxuto e absolutamente objetivo sobre o que vem acontecendo no Brasil nesse período de farsa a jato, né? Pois bem, ele vem com esse livro e eu acho que esse livro aqui é um pouco, na verdade, porque ele questiona uma outra intelectual brilhante desse país. E não é fácil fazer isso, né? Não é fácil para um homem branco fazer isso, que é questionar a Djamila Ribeiro, que eu tive a oportunidade de assistir palestrando aqui na universidade em que ensino antes da pandemia, sobre o livro que ela tinha lançado na época, Lugar de Fala, que teve o grande mérito, né, de trazer a discussão sobre a pauta do racismo para a ordem do dia no Brasil, apesar do Brasil ser um país racista, né? Mas ela colocou aquilo ali de uma forma muito brilhante, e é outra intelectual também que a gente respeita demais. Tem outros livros que merecem, devem ser lidos. Tem o Pequeno Manual Antirracista, tem Quem Tem Medo do Feminismo Negro, né, porque ela também é uma militante feminista. Mas a linha do Gessé nesse livro aqui, que eu digo que é corajosa, porque questiona não só o racismo, mas questiona a linguagem que vem sendo adotada para o enfrentamento do racismo no Brasil, eu acho que se aproxima muito da ideia do Silvio Almeida, de que o racismo ele é estrutural, mas ele não é uma coisa propriamente da ausência ou do impedimento da participação social, né? Digamos assim, do espaço na sociedade, né? De que se dá a brancos e negros, né? Que a Djamila diz assim, o que é que reivindica a Djamila? O Marcelo Shoa é um intelectual branco, então ele pode ser brilhante, pode ser gente boa, pode ser bacana, pode até entender a questão do racismo, mas a legitimidade para falar sobre o racismo, ela tem que ser dada prioritariamente a quem de fato sente o sapato apertar mais no pé, e aí realmente é ao negro, né? Então há que se abrir espaços no Brasil para que existam intelectuais negros também, e negros nas escolas, negros nos hospitais, negros nos tribunais, negros em todos os setores, nos bancos, negros em todos os espaços, da mesma maneira que os espaços foram ocupados por homens brancos, né, heterossexuais ricos, né, e que dominam, esses espaços eles precisam ser ocupados pelos grupos vulneráveis, porque se eles são vulneráveis, eles sem ter lugar de fala, quem é que vai entendê-los, né? E se não entendê-los, como reconhecê-los como capazes de serem tratados com dignidade por qualquer Estado, né? Então, assim, o fato de ser excluído
de não ter voz, né, dentro do espaço, é o centro da crítica da Djamila, e ela faz isso de forma brilhante, e não há dúvida de que ela tem um grande mérito nessa colocação. Só que o Gessé questiona isso. Questiona porque ele diz que o racismo ele não deve ser discutido apenas dessa maneira, porque o racismo foi mais ou menos uma... E aí estou falando, já especulando, porque não li o livro, mas pelo conjunto da obra, ele é produto de um sistema econômico excludente, egoísta, estruturalmente ganancioso e divisor de sociedades, que é o próprio capitalismo, que foi, primeiro, que foi uma invenção branca mesmo, uma invenção de homens brancos, né, e que desumanizaram, negros, do jogo. Primeiro você tem que criar uma ideia do homem branco, polido, ocidental, educado, ao mesmo tempo em que você vai marginalizar o homem negro, aquele que vai ser visto como marginalizado, e que vai, portanto, ser colocado na condição de subcidadania ou ralé, ou seja o que for. É só assim que você entende por que nos bancos, né, estão os brancos e por que nos presídios estão os negros, né? Eles foram, de fato, houve uma apropriação do branco do sistema econômico e depois uma divisão do sistema econômico entre as classes sociais, entre opressores e oprimidos, que no final acabam sendo acentuados pelo racismo, mas que tampouco serão resolvidos se a gente discutir o racismo apenas como lugar de fala. Por quê? Porque não basta ter o direito à fala, tem que saber o que vai dizer também. Você pode ser até um presidente da República negro, mas se não entender a importância da dignidade do homem negro, da mulher negra, a vulnerabilidade histórica, social, as dificuldades dos segmentos afetados diretamente por todo esse racismo estrutural, ele pode sair de lá apenas reproduzindo a dominação branca, né? Vejam só a Fundação Palmares, é um exemplo muito claro disso. O que faz o presidente da Fundação Palmares, que é um negro, reproduz uma linguagem branca, né? Então, assim, não é só o lugar de fala, o que dizer também, né? Que tampouco pode ser descartado essa discussão sobre a participação social dos negros nos espaços, porque também não é justo mesmo que os espaços sejam ocupados por brancos, quando na verdade você tem uma sociedade em que a maioria é negra, né? E também não é justo, como também não é justo que os homens ocupem os espaços sociais melhores, né? Inclusive, se a maioria da população, acho que já está em maioria, são as mulheres, então a gente tem que dividir bem mesmo a participação de todos, mas todos somos explorados. E o Gessé diz isso no livro dele, né? Nós temos que quebrar 500 anos de uma servidão que é de todos nós, brancos e negros, mulheres e homens, ricos e pobres. A luta contra o racismo racial e multidimensional entre nós é uma luta de vida e de morte para todos envolvidos e interessa igualmente a todos. Ou acabamos com ele, ou não restará vida social digna deste nome no Brasil. Quer dizer, nós temos um problema a superar, que é um sistema econômico excludente, ganancioso, egoísta, que já decidiu por si só que a acumulação do capital, das riquezas do planeta, ela deve estar na mão de alguns, né? Que não por acaso serão brancos realmente, né? E que a grande marginalidade do mundo, a pobreza, a miséria, estarão aí sim divididas entre todos os demais. E aí, claro, que dentro dessa perspectiva, uma vez que os brancos já decidiram que são eles os mais humanos, os mais polidos, os mais capazes, os mais educados, eles ficarão de fora de toda essa discussão e que, portanto, serão maioria da miséria nacional. Agora, veja só, um fato que aconteceu no estado do Ceará há pouco tempo. Uma delegada da polícia, foi expulsa de uma loja, né? Por quê? Porque era negra, né? De uma loja no shopping rico da cidade. Né? Por quê? Porque era negra, né? Há pouco tempo, uma juíza de uma cidade próxima do Ceará, Paracuru, ela deu um depoimento, eu coloquei no meu Twitter, @MarceloShow_, pode dar uma olhada lá, tem lá o link da matéria, em que ela disse que
não era reconhecida como juíza nem pelo Ministério Público, nem pelos defensores públicos, nem pela sociedade, nem pelas partes, nem pela sociedade, porque ela era negra, né? Ela era também de São Paulo, acho que era de Santos, né? da mesma região da Djamila, né? Passou no concurso para juiz aqui e não era visto como uma pessoa com a dignidade, não digo nem que deve ser concebida a toga, né? Que é a dignidade que deve se dar ao magistrado, estou falando da pessoa, né? A dignidade que deve ser dada ao ser humano pelo fato de ser negro. Então, saiu uma matéria, como essa história da delegada de polícia aqui no Ceará foi recente, tem sido repercutido na imprensa muito a questão do racismo, e uma garota disse assim, olha, aqui na periferia, preto tem que andar de bicicleta com nota fiscal, senão vai preso, né? Este problema, o branco talvez não vá sentir, o negro sente mais. Mas o problema da opressão social é uma coisa muito mais complexa. E não é o fato de ser dada a toga, né, à juíza de Paracuru, que a fez se livrar efetivamente do racismo, embora ela tenha tido, querendo ou não, o lugar de fala, né, dentro da magistratura, um lugar que normalmente vem sendo também reservado aos brancos, homens, né? Agora as mulheres ocupando cada vez mais espaço também, por bem, ainda bem, né? É isso que nós merecemos. Nós somos uma sociedade plural, em que todos têm que ter espaço, mas todos têm que ter vez e todos têm que ter consciência de que se a gente não tiver uma experiência crítica, uma capacidade de analisar as coisas de forma mais profunda, a gente não só não vai acabar com as amarras de dominação, como talvez a gente vá contribuir para perpetuá-las. Então eu voltarei depois com esse tema para vocês. Eu vou ler o livro do Gessé, eu vou reler a Djamila, eu sugiro que vocês façam o mesmo. Nós precisamos discutir isso, nós precisamos eliminar estas vergonhas que existem na humanidade, que é o racismo, que é a discriminação contra a mulher, que é a violência contra LGBTQ e mais, todos esses fatores de discriminação, de opressão do trabalhador, que nos envergonham e que nos desumanizam. Nós somos uma sociedade que temos que utilizar a razão para pensar, e para pensar para o bem, e não para pensar para o mal, né? Para manter um equilíbrio ecológico sustentável e não a deterioração das condições de vida do planeta. Bom, eu sou Marcelo Uchoa. Se você gostou desse comentário, eu vou colocar aqui no canal Marcelo Uchoa Direito e Político. Curte, comenta, sei lá, compartilha, aperta uma sinetinha que tem por aí, para mim é muito importante. E vou colocar o link também desse bate-papo lá no meu Twitter, que é onde as coisas acontecem, as discussões políticas eu adoro, @Marcelo Uchoa _ Instagram @Marcelo Uchoa _ e Facebook Marcelo Uchoa. Muita paz, muita alegria, muita saúde e força para todos vocês. Venceremos, unidos venceremos. Trabalhadores do mundo, univos, né? Se estivermos unidos, entendendo bem as amarras que nos destroem e que tentam nos eliminar, nós vamos vencer. Eles querem nos eliminar, mas eles não conseguirão. A luta